Agora, quando você sai de um cenário onde você tem uma produção onde você atende alguns restaurantes, é muito mais fácil, né, de você manter a qualidade, né? Como é que acontece quando você começa a ter um nível de produção monstruoso que você tem que atender um varejo gigantesco, os restaurantes? É possível manter qualidade sempre ou vai ter uma perdazinha? Eu acho que as perdas, elas são inerentes do processo, mas vai depender do processo que você definiu, que é a sua régua. Aquilo que é inegociável. O que foi muito bem feito, que foi base para esse crescimento sustentável, é, enquanto pequeno, definir quais são os acordos que você está disposto a fazer, tanto com o fornecedor, quanto com o seu time, quanto com o Ministério da Agricultura, que é quem vai lá te fiscalizar, até onde você está disposto a ir ou não, qual é o posicionamento da sua marca e quanto que você consegue sustentar aquela consistência de marca. Então, poxa, porque hoje todo mundo fala, nossa, meu sonho enquanto pecuarista, né? Meu sonho é ter minha própria marca. Tá, você tá disposto a ter animais o suficiente para você conseguir X% do seu plantel ter essa marca e o resto saber que vai ser desclassificado e vai ter que atender outro mercado? Então, tudo isso faz parte de você entender quais são os seus limites e uma vez que você estabeleceu, que era o que foi um baita aprendizado para mim, até que ponto você tá disposto a deixar mais elástico, abrir mão de, mas eu vou perder X quilos se eu desclassificar essa carne porque não me deu padrão para deixar para outra marca. A tendência vou deixar nessa marca aqui, ninguém vai ver, sei lá, um bife mais marmorizado para o pessoal entender. Um bife mais marmorizado, um bife menos marmorizado. Esse daqui tá menos marmorizado, vamos jogar ele aqui nessa produção? Vai que cola. O quanto que você tá pensando na sua reputação, né? Então, eu acho assim, é um desafio da cadeia da carne, assim como qualquer outra cadeia de desmontagem. Acho que muitos dos seus ouvintes trabalham mais numa indústria de montagem, né? A cadeia do boi é uma cadeia de desmontagem, então entrou o animal inteiro, a gente vai desmontando e com a diferença, eu comparo muito, as pessoas perguntam muito sobre a similaridade da cadeia do vinho, né? É muito parecido. Você precisa de um solo bom, você precisa de uma uva boa, de uma safra boa, do clima bom, porque se o clima não estiver legal, você estragou a sua safra. Você precisa de um bom vinicultor, com a diferença de que antes do processo de invase, você consegue degustar o vinho. A carne não. A carne verdade. É na hora que eu te entreguei. Então, a gente tá muito mais vulnerável enquanto produtores. Esse bifão que eu te entreguei aqui, eu te dei características de que ele tende a ser fantástico. Mas eu não posso garantir. E você hoje que tem uma experiência absurda, você tem capacidade de perceber isso no olho e no toque? Como que você detecta? Depende da característica, depende do atributo. Se você falar, por exemplo, em maciez dá pra gente inferir que uma carne vai estar mais ou menos macia do que outra quando a gente avalia se ela foi ou não maturada. Eu consigo perceber se a carne foi maturada olhando. Você consegue ver as fibras, elas têm uma aparência de que realmente ela sofreu uma ação. Para quem não sabe, a maturação é um processo totalmente natural, através das enzimas da própria carne. Então, diferente do que pensam, não tem aditivo, não tem ação mecânica, não tem nada. É uma enzimas da carne. Mas você só precisa condicionar num local propício, né? Exatamente, apropriado, com a temperatura adequada, então sempre resfriado, não dá pra você maturar uma carne congelada, o que também olha só que legal, né? Um equilíbrio entre tempo, temperatura e a condição microbiológica, porque também se eu tiver uma carne lá, ela maturaria por quanto tempo? Depende, você quer comer a carne ainda saudável, você tem que limitar, porque é um músculo, né? Mas pensando no que você perguntou em relação aos desafios, né, de você expandir uma marca, aí vem a outra pergunta, né? Nem todos os produtos foram produzidos para ser expandidos. A escassez, ela é um nicho muito legal, né? Então, esse bifão que a gente vai comer, que você vai fazer com a Rei e tal, ele nem é um produto para ser acessível para todo mundo. E aí as pessoas falam, nossa, Andréia, mas poxa, você não trabalha para que todo mundo tenha uma boa experiência? Sim, mas cada um entendendo qual que é o seu range. E assim a gente consegue alimentar todo mundo. O mercado ele sempre é dividido em segmentos, né? Eu lembro, eu fui pro Japão um tempo atrás, esse foi o Muralha roncando. O Muralha tá aqui, e a Mel também, de vez em quando o Muralha faz uns barulhinhos. Mas eu lembro que eu fui pro Japão com a Renata e o japonês, ele tem muito essa questão do sushi ser consumido num momento mais de celebração, né?
E, poxa, um momento de celebração é um momento especial. É um momento que você quer algo diferente do dia a dia. Então não é uma questão de acessibilidade, é uma questão de momentos. Outro dia eu vi um post de um amigo que ele pegava e mostrava assim, essa daqui é uma barra de ferro. Tipo, parecia aquela barra de ouro, sabe? Aquela barra de ouro de 1 quilo, era barra de ferro. Essa barra de ferro custa $200. Agora, se eu transformar essa barra de ferro em pregos, ela vira $2.000. Agora, se eu pegar essa barra de ferro e transformar em molas de relógios suíços, vai custar $2 milhões. Então, assim, existe a sua aplicação para cada realidade, né? Exatamente. E a gente só precisa conseguir comunicar que isso é um dos grandes desafios do agro. A gente é muito bom no que a gente faz, mas a gente é péssimo na comunicação do que a gente faz. Então, a primeira coisa que a gente escutou ali no final do ano passado e esse ano é, em relação ao mercado da carne, a carne está cara. Poxa, mas eu preciso ter tecnologia, eu preciso preservar o ambiente, eu preciso ter colaboradores registrados, eu preciso ter um animal de boa genética, eu preciso ter uma boa nutrição. Mas a carne não pode custar toda essa tecnologia. Então fica uma coisa incoerente, né? Poxa, eu tenho que colocar mais tecnologia do que eu colocava antes, produzir numa menor área, trazer mais ingredientes, ferramentas e insumos de fora. E a carne não pode aumentar o preço. É só no Brasil que isso acontece, né? Que fica uma coisa, né? A conta não fecha. Então, se a gente for para outros... Você falou bem do Japão, né? Se nós formos para outros países, a carne do Brasil é uma das mais baratas do mundo. Se a gente for parar para pensar o quanto que a gente investe em carne na Europa, por exemplo, a Europa tem muito embutido, né? A Europa viveu um pós-guerra ferrenho que a gente não viveu. Então, concordo super com esse ponto que você traz, eu acho que é um ponto de discussão muito pertinente, de que aqui no Brasil o momento da celebração sempre foi baseado na abundância. Por mais contraditório que pareça, um país que tem muita fome, mas a gente sabe que aqui a gente tem abundância de recursos hídricos, recursos humanos, recursos ambientais, nós temos isso. E quando a gente traz isso à mesa, é sempre aquela frase, é melhor sobrar do que faltar. Isso é só no Brasil. Se a gente vai para os Estados Unidos, eu já morei nos Estados Unidos e uma vez eu comprei uma barra de contrafilé de 4 quilos, eu cheguei no churrasco com isso. Paguei os olhos da cara. E o pessoal falou, você tá louca? O que você vai fazer com essa carne toda? Eu falei, churrasco, fartura. Eles falaram, não. Aqui não é assim. É o bife, exato. Então, eu acho que aqui a cultura nacional, a gente precisa entender que, para mim, primeiro, né? Cara é aquilo que não vale. E em relação à alimentação, é isso que você disse. Quais são os momentos que eu vou permitir essa indulgência, né? De ter um produto de nicho, um produto mais valorizado. E quais são os momentos que eu preciso, de fato, que é muito meu trabalho, trazer praticidade, conveniência e custo-benefício dentro da cadeia da carne. Você sabe que eu tenho um amigo, chama-se Rafa Leão, ele foi chefe de cozinha do restaurante do Barrichello. E quando ele estava construindo o restaurante, eles queriam vender carnes especiais lá dentro, etc. E eles fizeram um espaço para maturar as carnes. E compraram uma fortuna de carne. E colocaram lá para fazer o processo de maturação. Tem todos os períodos, né? Carne de 15, carne de 30, eu não sei os detalhes direito. Mas deu um problema na máquina e ele perdeu absolutamente tudo. E foi numa época que eu tava ansioso, porque eu falei, vai inaugurar, eu quero visitar, quero ver como é que é. Aí ele manda a mensagem e fala assim, Toledo, você não vai acreditar o que aconteceu. Deu um problema no equipamento, perdi toda a produção. Foi uma cifra, assim, coisas de, tipo assim, R$1 milhão, assim, sabe? Esse tipo de coisa é um problema, né? Pra quem faz maturação de carne, né? Quem não faz, não tem esse tipo de problema, né? Deste porte de você perder tudo de uma vez, né? Perder tudo de uma vez não é tão comum, mas as perdas por conta da cadeia do frio, elas são muito mais comuns do que a gente pensa. Desde a indústria, passando pelo varejo, chegando em casa. Quantas são as vezes que a gente agora, graças, não tem mais tanta interrupção de fornecimento de energia. Mas meu bairro mesmo, vira e mexe, fica 12 horas sem energia para arrumar alguma coisa da fiação e tal. Isso acontece numa proporção pequena dentro de casa. E muitas vezes a gente nem percebe. E essa carne vai ser descartada e é coisinha de 200 gramas, 300 gramas. Agora, quando isso acontece no varejo ou quando acontece no frigorífico, é exatamente isso que a gente fala. Eu preciso colocar tecnologia para que, teve uma interrupção no fornecimento de energia, eu recebo um SMS. Atenção, câmara tal, eu tenho que colocar uma tecnologia de gerador, eu tenho que fazer outro tipo de refrigeração. As perdas pelo frio, elas são muito comuns na cadeia da carne e essa perda acaba entrando para o nosso custo. E a gente acaba sendo mais ineficiente do que nós podemos ser
ser. Então, definitivamente, hoje, uma das coisas importantes que a gente tem que ter é conhecimento da nossa responsabilidade em cadeia. Quando alguém fala que, enfim, temas polêmicos que a gente pode entrar ou não, mas, poxa, a pecuária é isso, a pecuária é aquilo, todos nós, quando a gente perde um bifinho de 100 gramas que ele vai pro lixo por alguma razão, seja em casa ou seja no varejo, a gente está jogando junto com esses 200 gramas os recursos ambientais que foram usados, os recursos financeiros, os recursos humanos. E eu vejo muito as pessoas empurrando essa culpa, né? Ah, mas o problema é na fazenda. Poxa, cada recurso que a gente desperdiçou aqui, a gente está fazendo parte dessa perda total, né? Então, eu sempre coloco a autorresponsabilidade. O que estamos fazendo?